Testemunho de hoje fala do cantor cristão que foi para o inferno. Se você não me conhece, meu nome é Tânia Neri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. As lágrimas correm pelo rosto de um homem nobre. Estupefato olha uma cena que o comove muito. Um jovem tocando velho piano. Estremece e quebranta o mais duro dos corações, com suas melodiosas composições, que ele mesmo criou. O homem chorando é seu pai, que sabe que esse jovem, seu filho, foi abençoado com um grande dom, um dom que foi dado pelo próprio céu, um presente que simplesmente não poderia ser ignorado. Desde criança, esse jovem já mostrava sinais de um talento sem limites, pois desde cedo começou a cantar com uma voz terna e melodiosa, e o fazia a todo momento, o que causava grande admiração em quem o escutava. Esse jovem cresceu e aos 13 anos já tocava vários instrumentos musicais, como a guitarra de percussões, como outros. Mas o instrumento que ele era mais apaixonado era o piano. E tudo isso ele aprendeu para o espanto dos próprios músicos da igreja a qual ele congregava. Músicos vencidos pela teimosia dessa criança começaram a ensiná-lo a tocar, permanecendo impactados ao ver como essa criança, em menos de um ano, já conseguia tocar junto com eles, inclusive melhor do que alguns integrantes desse grupo de adoração. Não demorou muito e esse jovem se tornou um músico líder de adoração. E assim foi que aos seus 15 anos não só tocava nos principais cultos, mas já era o músico líder, porque além do grande dom para a música, também possuía uma aparência e maturidade que muitos adultos não conseguiam desenvolver. Foi por essa razão que as pessoas não só daquela igreja, mas de toda a comunidade começou a ter um enorme respeito por ele, porque esse jovem era um exemplo para os jovens da região. Anos se passaram e o pai, ao ver o dom que o filho possuía, o mandou para ter aulas de música. Mas, porém, nessa escola, eles lhe disseram que não tinha mais nada para ensiná-lo e, pelo contrário, eles aprenderam bastante com esse jovem. Com a idade de 20 anos, esse jovem se despediu de toda a igreja, pois seu pai havia conseguido um trabalho bem remunerado na cidade grande. Depois de se despedir e agradecer a todos, o jovem, junto com toda a sua família, deixou a sua amada cidade para ir para uma cidade grande e desconhecida, sem que eles soubessem. Muitas pessoas da cidade choraram a saída daquela família. Não demorou muito tempo para que essa família encontrasse uma igreja onde pudesse adorar ao seu Deus. Era uma igreja muito maior e mais moderna do que a que eles frequentavam em sua cidade. Tudo era gigantesco dentro dessa igreja. O número de fiéis era muito grande e a cada domingo abarrotava as reuniões de oração. Essa família ficou muito impactada desde o primeiro domingo que visitaram. Admirados, decidiram que essa seria a igreja a qual eles frequentariam. Passaram-se as semanas e os meses e essa família estava muito feliz com essa igreja. O jovem só pensava em tocar, mas não tinha tido a oportunidade de mostrar o seu talento, porque nessa igreja havia muitos músicos e ninguém tinha lugar para um jovem desconhecido. Houve várias ocasiões em que esse jovem foi repudiado para poder tocar ali, alegando o músico principal que todo o grupo de adoração já estava completo. E ainda, acima de tudo, havia uma grande fila de músicos ansiosos para tocar ali, esperando uma oportunidade de ser capaz de tocar no serviço de louvor. O jovem estava muito decepcionado e solitário. Ele só estava frequentando essa igreja para que seus pais não se sentissem mal,
Mas um domingo tudo mudou. Ao acabar o culto, o pastor principal da igreja abriu um novo momento para agradecer. Isso podia ser por palavra ou por louvor. Para isso, você tinha que ir na frente de toda a multidão. Isso agradou a todos os membros, porque todos tinham muito o que agradecer. Mas era tanta gente que queria participar que o jovem perdeu a esperança. Mas ele ficou surpreso quando o pastor o indicou para dar graças. O jovem pediu que o deixasse tocar um louvor no piano para agradecer, o que forçou o músico principal a concordar, porque o pastor ordenou que fosse emprestado o instrumento a ele. Foi então que toda a igreja ficou surpresa quando o jovem começou a tocar uma melodia que de imediato tocou os corações de todos os presentes, tanto assim que as pessoas choravam. O pastor também não conseguia parar de chorar. O jovem seguia tocando e cantando aquela linda melodia que parecia ter sido composta pelos anjos do céu. Esse louvor corria por todos os lugares e chegava a todos os ouvidos como uma brisa fresca e suave. O pastor então disse ao jovem para não parar de tocá-la. Logo, ele estava tocando aquela melodia por mais de 2 horas. Chegou o momento em que o jovem parou, pois se assustou quando viu centenas de participantes irem para o chão chorando sem parar, parecendo estar arrependidos de algo, como se essa canção os colocasse face a face na presença do seu divino Criador. E todos os pecados saíram deles. Enfim, pareciam estar se purificando ante algo tão sagrado presente ali. Sem dúvida, esse jovem sentiu como se algo muito poderoso estivesse andando no meio deles, uma presença tão forte que fazia o lugar estremecer. Ao final, a igreja se esvaziou. Depois desse culto, nada seria mais igual. E o pastor não deixou esse jovem ir, mas o convidou para ir para sua casa, para poder falar sobre o ocorrido. O jovem aceitou de bom grado, e naquele dia ele ficou na casa do pastor junto com a sua família. Isso causou um grande rebuliço, e o líder dos músicos mostrou raiva por esse jovem, já que o pastor nunca o havia convidado para sua casa. Isso era um privilégio e, sobretudo, nunca nenhum músico dessa igreja tinha feito sentir algo assim. Um sentimento de inveja entrou no coração do músico principal. O pastor não só convidou esse jovem para comer, mas também o convidou para se juntar ao grupo de louvor. E ele prontamente e de bom grado concordou. No domingo seguinte, esse jovem foi apresentado à igreja como músico oficial do grupo de adoração, ante a inveja e a raiva do músico principal. Portanto, passaram-se vários meses. Todos os domingos, esse jovem fazia a igreja chorar com sua melodia, as quais ele dizia que escutava nos sonhos e depois as escrevia. Ele sempre afirmou que essas melodias foram inspiradas por Deus e que ele era apenas um instrumento. Foi um tempo em que essa igreja enorme tornou-se mais famosa. Logo tiveram que fazer outros cultos para atender todas as pessoas que vieram em grande número para poder sentir o poder dessa adoração. Como todo músico tem o sonho de gravar um CD, esse era o sonho do músico principal, que a todo custo queria ser famoso. Mas esse só pensava em si mesmo. Ele era um egoísta, que só se preocupava consigo mesmo, enquanto o jovem, que queria seguir tocando para sentir novamente esse poder que vinha do alto. Um dia, o músico principal explodiu de raiva, pois uma gravadora muito conhecida, sabendo do talento desse jovem, veio até a igreja para oferecer um contrato. Mas esse jovem imediatamente disse não,
porque sua música era de graça, porque Deus nunca cobrou a ele sua inspiração. Então, de igual modo, ele também nunca cobraria para tocar aquelas músicas. O agente da gravadora ficou chocado. Diante da recusa do jovem, ele teve que se retirar. Ao sair, ele foi seguido pelo músico principal, que disse que poderia tocar essas melodias e gravar com ele. Então, secretamente, o levou onde estavam os instrumentos e tocou essas melodias, seduzindo o agente da gravadora, que lhe disse que daria a oportunidade para ele. Passaram-se os meses e, de repente, o músico principal começou a faltar bastante aos cultos da igreja. Então o pastor foi até sua casa e, para sua surpresa, esse lhe disse que já não poderia ir mais para a igreja tocar, porque iria sair em uma turnê com seu novo grupo musical. Isso impressionou o pastor, que tratou de exortá-lo, mas foi inútil, porque esse músico fechou a porta literalmente na cara do pastor. Um dia, esse jovem músico, que era o autor das canções, enquanto dirigia, começou a ouvir algo pelo rádio. Seu coração quase explodiu ao ouvir uma melodia muito conhecida por ele. Era uma das melodias que Deus havia lhe dado, e essa era cantada por um novo artista cristão, que aparentemente já gozava de uma fama que estava crescendo rapidamente. Era não mais nem menos do que o ex-músico principal, que descaradamente havia roubado não apenas uma, mas todas as melodias que esse jovem tocava na igreja, inspirado por Deus. O pastor, juntamente com os músicos, descobriram sobre isso, e não demorou muito para que esse novo artista cristão aparecesse na TV. E se pode ver como esse conseguia cada vez mais fama e dinheiro, dizendo descaradamente que só tocava para Deus. E cada vez eram mais eventos lotados de pessoas para ver esse artista cristão e vê-lo tocar. O jovem ficou triste e deu-lhe coragem, pois essas melodias eram exclusivas para adorar a Deus. Mas depois de um tempo, ele decidiu deixar tudo nas mãos de Deus e continuou com a sua vida. Depois de vários meses, tudo havia mudado e o ex-músico principal já era muito famoso. Milhares de pessoas choravam em seus eventos devido à beleza das suas melodias, das quais ele dizia que era de sua própria inspiração. Como total ídolo de multidões, esse homem se enchia de poder e de dinheiro, e não havia nenhuma igreja que resistia aos seus encantos. Mas um dia, esse mega artista cristão chegou a dar um concerto para a cidade onde ficava a igreja que ele frequentava, e ficou no hotel mais luxuoso de toda a cidade. Ele foi repreendido pelo pastor, junto ao jovem, que agora era o músico principal, para exortá-lo pelo mau uso que estava dando a esses louvores, mas esses foram expulsos do hotel pelos seguranças desse músico. Foram levados para fora do hotel de luxo, onde ele se hospedava, e desde a rua, o pastor, inspirado por Deus, disse a ele: limpamos diante de ti a poeira dos nossos pés. Agora você está sozinho diante do julgamento de Deus. E depois de dizer isso, o pastor e o jovem deixaram o local. Sem dúvida, se podia sentir que algum tipo de ira havia sido liberada dos céus. O jovem do louvor da grande igreja dorme agitado. Um terrível sonho lhe atormenta. E nesse sonho ele se vê descendo numa velocidade terrível por um imenso abismo que parece não ter fim. Ele sente como que seu corpo mudasse para um estado espiritual, porque parece ser necessária essa mudança para que ele possa suportar o que está sofrendo ali naquele momento. De repente, esse jovem chega ao que parece ser um lugar enorme que não se consegue ver o fim. Esse parece ser um grande vale
que de repente se transforma em um lugar escabroso, cheio de montanhas horríveis, deixando claro que esse lugar muda de forma a cada momento, fazendo ver que esse é o lugar mais instável que existe, um lugar que não pode ser imaginado por um homem normal. Mas esse jovem sente que alguém o empurra suavemente para que ele siga em frente. Ele sente um grande pavor e não quer avançar, porque a partir dali ele escuta o fogo que devora todo o lugar. É um som tão forte que estremece o espírito desse jovem que tenta voltar para sair dali. Mas uma voz interior lhe diz para seguir em frente. Essa voz é muito poderosa e faz esse jovem sentir que está protegido por uma força superior. Por fim, esse jovem cheio de coragem avança e entra nesse lugar assustador. Ao dar o primeiro passo dentro desse recinto, um grande sonido o estremece ainda mais. São milhões de gritos e gemidos que saem das chamas no chão. É um som enlouquecedor, um som que te faz despertar a essa que é a realidade absoluta, algo mais real do que a vida aqui na Terra. É tão horrível estar ali que esse jovem não para de chorar, de terror e de espanto que esse lugar lhe provoca. É quando esse jovem se dá conta de que se encontra nada mais, nada menos do que no próprio inferno. De repente, esse jovem é levado a uma velocidade muito rápida e é colocado no meio de um grande lago. Mas esse lago parece estar cheio de lava ardente, que parece também estar misturada com uma espécie de carvão ardente, desde o chão até o ar. Esse jovem pode ver como deste lago emergem mãos de pessoas que querem escapar dali, mas não podem. É como se estivessem se afogando, mas nunca morrem. O sofrimento é terrível e é mais do que qualquer ser humano poderia suportar. Então, é quando o jovem pergunta a Deus por que ele está naquele lugar. É quando então uma grande onda abre o grande lago e esse jovem pode ver tudo o que foi exposto. Seres humanos sofrendo. E é também quando a sensação estranha invade esse jovem, porque naquele momento ele pôde ver e sentir o próprio pecado que foi alimentado pelas coisas horríveis que esses seres humanos fizeram quando viveram na Terra. Atos hediondos dos quais nunca se arrependeram e ainda se gloriavam neles. Atos que ficaram desnudos para esse jovem que desde o ar fica surpreso porque esses atos eram visualizados em sua mente. Ele nunca pensou que o ser humano pudesse se tornar tão perverso e prestes a desfalecer, o jovem é levado para outro lugar. De repente, esse jovem parece estar em um caminho que parece ser muito tenebroso. Parece ser uma estrada muito escura, uma estrada com um caminho muito longo. E ao caminhar por ele, ele podia ver esses seres como demônios, que traziam arrastados consigo um homem acorrentado, que ao vê-lo de perto, o jovem se deu conta de que se tratava nem mais nem menos do que o ex-ministro da música que estava gritando para que lhe ajudassem. Os demônios, por sua parte, pararam de caminhar e olharam fixamente com ódio para esse jovem. Eles mostraram a ele que o ex-músico principal já estava condenado e lá também lhe mostraram que esse caminho conduzia ao inferno mesmo e que momentos antes esse jovem havia estado e também lhe disseram que eles estavam arrastando essa alma, já que logo a jogariam no mesmo inferno. Um pavor se apoderou desse jovem líder de adoração e ele despertou desse sonho com um grande grito. No dia seguinte, esse jovem foi à igreja para ensaiar as músicas, mas ele ainda estava nervoso por causa do sonho terrível que teve na noite anterior. Estava pensando nisso quando o pastor o chamou e o informou que o ministro de louvor, agora artista cristão,
havia sofrido um acidente e estava em estado grave no hospital, muito próximo dali. Imediatamente, o pastor da grande igreja, junto com o jovem ministro, foi ao hospital e com muito esforço conseguiram contornar os seguranças do artista e, estando de frente a ele, lhe disseram que queriam orar por ele. Mas ele mesmo assim, estando em estado grave, o artista os repudiou e disse que aqueles eram os ignorantes. O jovem ministro disse a esse artista que tinha sonhado com ele naquele lugar horrível. Mas o artista lhe disse que isso era uma mentira, de que não havia nenhum inferno, que a Bíblia só lhe servia para conseguir dinheiro, que foi isso que ele havia feito, pois com a sua própria boca ele disse que seu único Deus era o dinheiro. A surpresa daquelas palavras era perceptível nos rostos de quem o visitara. Não podiam acreditar, mas mesmo com tudo isso, e especialmente no estado grave em que esse homem se encontrava, assim mesmo mandou seus seguranças para que removesse esses homens das suas vistas. E eles os machucaram sem piedade. Então esses dois homens, apanhando, ouviram esse artista dizer: essa será a última vez que olharei no rosto de vocês. Ninguém poderia fazer nada para evitar que esses homens fossem espancados no hospital, nem mesmo os seguranças do mesmo. Então eles saíram do hospital, entendendo que nada mais havia para ser feito pela alma daquele seu ex-companheiro. Nessa mesma noite, dormindo profundamente, o jovem ministro começa a entrar no que parece ser um novo sonho. Mas, ao mesmo tempo, é mais real que a realidade que vemos na Terra. De repente, esse tipo de visão, através de um sonho, um túnel horrível apareceu na frente desse jovem. Não é mais um túnel desconhecido, mas o mesmo túnel que sonhou da última vez. Esse túnel está em chamas e enxofre ardente, mas está vazio, até que no fim dá para ver algumas silhuetas que estão arrastando algo. O jovem, dessa vez, corre rapidamente atrás deles. Quando chegou perto, pôde ver com seus próprios olhos que essas são as mesmas criaturas que levavam arrastado o ex-artista, ministro da música. Esse tem um rosto totalmente vermelho e parece estar agonizando. Os demônios olham para o jovem ministro e sua presença os incomoda, pelo que eles dizem para o jovem sair dali. O jovem, por sua vez, intercede para que esses não levem um artista, mas eles lhes dizem que ele não pode impedi-los, pois a alma do artista está ali mesmo e estava sendo levada para o inferno. E nesse momento o jovem não entendia, mas o seguiu até que eles alcançaram o que parecia ser a beira de um grande precipício, de onde milhares de almas eram lançadas com grande força e ódio por milhares de criaturas abomináveis. Esse jovem se deu conta de que estava na grande margem do grande abismo que é o próprio inferno de enxofre. Foram várias vezes que essas criaturas tentaram arremessar o artista cristão no inferno, mas eles não podiam, porque o jovem ministro estava orando para que essa alma fosse salva. Assim, ele esteve em uma luta espiritual, até que uma das criaturas, que era um demônio muito poderoso, se aproximou deste jovem que orava e, com ódio, disse para ele: eu sei que queres salvar essa alma, mas a realidade é que essa alma já está perdida. Mesmo você tendo a intenção que o céu te escute e que possa salvar essa alma, mas ela por si mesma negou ao seu Deus, mesmo nos últimos momentos de sua vida. Entenda e respeite o livre-arbítrio que essa alma escolheu. Assim que você não pode fazer mais nada por ela. Ao dizer isso, o diabo agarrou o ex-ministro do louvor pelos braços e tornozelos e o arremessou no inferno com tanta força e fúria que causou um grande estrondo ao tocar aquele lago em chamas. E ele não foi mais visto. Por sua vez, o jovem ficou ali contemplando tudo, chorando,
pois diante dos seus olhos toda a esperança se extinguiu para salvar a alma desse ex-ministro. Permaneceu ali imóvel até que sentiu algo invadir o lugar, algo tão poderoso que o chão tremeu e as criaturas se esconderam, e o jovem se virou para ver quem era. Ele olhou e viu um ser grande e forte, e com voz de autoridade, esse lhe pegou pelo braço e tirou-o dali, provocando um grande ruído. De repente, o jovem, levado pelo braço desse grande ser, foi levado ao topo da terra. Ali no meio do universo, o grande ser disse-lhe para continuar em frente e que a força do próprio Deus estava com ele. Foi quando o jovem quis fazer algumas perguntas a ele, mas tudo se apagou repentinamente. Pouco a pouco, esse jovem desperta e se encontra em seu quarto. Tudo havia sido um sonho, um pesadelo horrível, mas isso era tão real que podia até sentir o cheiro de enxofre que penetrara em suas roupas, como também em um de seus braços tinha uma marca como de uma mão que resplandecia com um brilho, e esse brilho foi se desvanecendo diante dos seus olhos. Depois de tudo isso, esse jovem se levanta e se prepara para ir trabalhar. Nessa manhã ele escuta algo no rádio que o deixa de cabelo em pé, porque uma notícia está causando comoção, pois o famoso artista cristão faleceu na noite anterior. Foi uma batalha para mantê-lo com vida, mas ele havia caído em coma 5 vezes em 2 horas, como se algo o estivesse trazendo à vida novamente. Mas finalmente este morreu. O jovem foi imediatamente para o hospital, mas o corpo não estava mais ali. Mas o jovem conseguiu falar com um dos médicos que cuidaram do artista. Ele lhe disse que ele entrara em coma 5 vezes, mas no final, pouco antes de morrer, esse médico ouviu como esse artista gritava para não deixar essas criaturas levar embora. E dizia também que esse queimou sua pele quando ele lhe tocava. Isso impactou o jovem. Mas o que o intrigou foi quando o médico lhe disse que esse, depois de morrer, mostrava marcas estranhas em seus braços e tornozelos. Umas marcas que pareciam ter sido feitas por mãos ou garras, mas que essas marcas eram, na verdade, queimaduras que sararam instantaneamente. Todos choram a perda desse artista no cemitério local, bem como vários cristãos que o tiveram como companheiro um tempo atrás. Hoje, lhes dão o último adeus diante de um céu que parece não parar de chorar, pois a chuva caía constantemente. Passaram-se os dias e uma notícia saiu à luz. Uma notícia de que os segredos muito sombrios, que hoje são públicos, segredos desse mega artista cristão. Essa notícia era sobre a vida dupla que esse artista levou a cabo dessas práticas sérias, como fornicação e até o uso de drogas e perversão de menores. Da mesma forma, foi descoberto que ele fez vários roubos em várias igrejas. Ele as visitava e fazia vários roubos aos seus fundos por meio de fraude. Dessas fraudes nunca puderam lhe culpar, mas no final se descobriu que era verdade. Foi um verdadeiro escândalo, e é aqui que todos os seus seguidores se arrependem de ter seguido a esse pseudo-artista, que no final só lhes trouxe decepção e tristeza. Hoje em dia, esse caso está quase esquecido, mas não para o jovem que hoje é um pastor de uma pequena igreja, a qual se entregou de corpo e alma, sentado no quintal de sua casa no seu dia de folga. Ele se lembra daquele evento em que esteve literalmente no inferno, mediante a visão de um sonho. Homem que nunca vai esquecer que esse ex-músico de louvor certamente estará sofrendo ali por toda a eternidade, dando assim um exemplo de que você não precisa ser um músico com muitos dons para ser um homem melhor. Só é necessário um coração sincero, fazer o bem
que é o verdadeiro dom que o ser humano possui, e um coração entregue à luz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal. Que o Senhor te abençoe.